Olá, meu povo! Hoje nós vamos falar sobre os tipos de linguagem. Nós temos apenas 3 tipos, a verbal, a não verbal e a mista. Nós vamos ver agorinha como é que elas acontecem. Temos 3 possibilidades de tipos de linguagem. O que é isso? Nós estamos habituados a pensar na linguagem enquanto comunicação verbal. Eu falo com vocês, vocês me escutam e aqui se dá a comunicação a partir da linguagem. Mas só que nós nos comunicamos não apenas por esse meio. Eu posso me comunicar com você a partir de imagens, de figuras, de cores. Então vamos lá perceber quais são esses tipos de linguagem. A primeira delas é a linguagem verbal, que é aquela que eu utilizo verbos. Não, né, minha gente? Aquela em que você utiliza as palavras para poder se comunicar com a outra pessoa, com os outros seres, com os outros elementos do universo. Você usa palavras para que a comunicação exista. Onde é que a gente vê isso? No nosso dia a dia, nessa nossa conversa que nós estamos tendo aqui, em diversos espaços. E qual é a outra linguagem possível? A linguagem não verbal, que é aquela linguagem que você não utiliza palavras. Simples. Se a verbal eu uso palavras, a não verbal eu não utilizo palavras. Simples assim. Como é que eu reconheço uma linguagem verbal? São aqueles elementos que nós utilizamos para que essa comunicação exista, mas necessariamente eu não coloco palavras. Por exemplo, você vai passando na rua, você é motorista, o que é que você vê diariamente para te guiar no teu trajeto? Placas. Todas as placas são escritas? Claro que não. Aí nós temos uma linguagem que é não verbal. Você vê uma plaquinha como essa daqui. Tem um E bem grande, você sabe que ali é proibido estacionar se o E tiver cortado, se tiver dois cortes, você sabe que aquilo ali significa que é proibido parar e estacionar. Estou muito sabida nas placas de trânsito. Mas é só isso? Ah, professora, mas essa daí é verbal porque tem um E. Claro que não. Não estamos usando uma palavra, usamos apenas um símbolo aí. Mas nós temos outras placas de trânsito, por exemplo, quando você vê essa daqui. Somente um desenho, mas você sabe que você precisa frear quando você se aproxima desse tipo de placa. Senão você vai passar bruscamente ali e pode comprometer o seu carro. A linguagem não verbal é quando eu me utilizo de outros recursos, de outros elementos para que a comunicação exista. Só acontece isso com placas de trânsito, com informação desse tipo? Claro que não, a gente usa diariamente os emojis. Quem nunca usou emoji durante uma conversa? Eu uso diariamente, adoro aquelas figurinhas. As figurinhas e os emojis que facilitam a nossa comunicação. Às vezes você quer demonstrar uma expressão e você não consegue demonstrar com a expressão verbal, escrevendo, você demonstra a partir de um emoji, que é uma linguagem não verbal. Entenderam isso? Só tem esses 2 tipos de linguagem? Não, nós temos uma terceira, que é a linguagem mista. Como é que é a mista? Muito simples, é só juntar verbal com a não verbal e aí virou a linguagem mista. Tipo de linguagem mista é quando você associa palavras e imagens para passar um todo comunicativo ali. Um exemplo clássico são as tirinhas. Você tem a tirinha ali, tem os elementos verbais e os elementos não verbais que você precisa associar para fazer essa ligação entre a informação escrita e a informação que está estampada ali a partir de uma figura. Ficou claro? Compreenderam direitinho quais são os tipos de linguagem da nossa comunicação? Fácil, fácil, fácil. Memorizem que nós temos 3 tipos de linguagem: verbal, não verbal e mista. Um cheiro para vocês bem grande e até a nossa próxima aula.